Muito bem. O estudo de hoje é do o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, no item número 2, ódio, o item então número 10. Então, o tema de hoje, falar sobre ódio, ele é para nós algo que se encontra constantemente presente na nossa vida de relações. Nós vemos, por exemplo, que na mídia, especialmente nos programas em que nós nos entretemos, né, como filmes, como novelas, a demonstração de ódio é algo muito frequente, onde duas personagens se mostram no seu desequilíbrio máximo, chegando da mesma forma a atitudes também extremas. E aí acaba então com morte, acaba com violência, acaba com um distanciamento definitivo. E aí então, assistindo a esses programas, a gente fica imaginando esse sentimento, ou essa emoção, na verdade, né? É um sentimento, né? Porque a emoção ela é explosiva, o sentimento ele é profundo. Essa é uma diferença que existe entre os dois e que nós muitas vezes não conseguimos definir pela intensidade a forma como eles se manifestam. Então o ódio ele é um sentimento que durante muito tempo vem crescendo, vem sendo alimentado por uma visão muitas vezes distorcida daquele que sente isso dentro de si. Então, se na mídia isso é muito comum, e a gente vê que o entretenimento que nós temos hoje ele é baseado em 3 ingredientes fundamentais, né, como a gente sempre comenta. A intriga, a sensualidade e a violência. Então, esses 3 ingredientes, que na verdade não deixa de ser uma troca, porque é aquilo que nós sentimos e é aquilo que, consequentemente, oferecemos, e também é aquilo que nós recebemos. Então, diante dessa troca, a gente vai constantemente trocando, né, esses elementos que vão nos provocando, ou vão, na verdade, nos intoxicando. Então, a violência ela é o resultado desse ódio que nasce, como Joana de Ângeles nos fala, a gente vai ler um texto dela, aliás, nós vamos ler 2 textos dela, além do texto do nosso Evangelho. Ela fala que inicialmente é uma visão distorcida que aquele que sente o ódio tem com relação à opinião dos outros. Então, eu peguei aqui 2 textos, um texto com uma análise mais profunda, uma análise mais psicológica, e depois o outro também, mas trazendo para nós uma visão mais geral, e depois a gente vai para o grande aconselhamento de Fenelon, que traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se na mídia nós temos constantemente a presença desse tipo de comportamento, na nossa vida não é muito diferente, embora ele vá se manifestando em graus diferentes, em intensidades diferentes. Algumas vezes em relações próximas, o sentimento de ódio dentro de um mesmo grupo familiar, o sentimento de ódio entre pessoas que fazem parte de grupos diferentes, o sentimento de ódio que envolve grupos diferentes, como, por exemplo, basta a gente lembrar que quando vemos grupos dentro de nações que entram em guerra, num ódio constante, muitas vezes sem saber exatamente por quê. Por que essas pessoas se odeiam? Por que essas pessoas desejam se destruir? Simplesmente o sentimento existe dentro delas. Então isso faz parte da nossa vida. Ele tem a raiva, que para nós é uma emoção muito forte, ela se manifesta, mas depois ela passa, mas o sentimento de ódio ele é um sentimento mais prolongado. Algumas vezes dura uma existência inteira, algumas vezes transcende a existência atual,
e se propaga depois para outras experiências, unindo forçosamente aquelas pessoas ou aqueles grupos que durante todo esse tempo se alimentaram mutuamente desse sentimento. E isso nós temos, né, nos livros da doutrina espírita, ou os livros psicografados que tratam dos temas da doutrina espírita, os romances em especial. Claro que alguns romances trazem ali alguns ingredientes de ficção, mas outros trazem histórias reais, que são ajustados para serem contados dentro desse gênero, mas são histórias reais. Sentimento que simplesmente vão se estendendo cada vez mais e naturalmente gerando uma dor que leva o indivíduo muitas vezes à exaustão. E somente quando chega à exaustão é quando ele começa a modificar o seu comportamento. Então a Joana, no livro... Deixa eu pegar aqui o nome do livro. No livro O Ser Consciente, psicografado pelo Divaldo, ela traz essa definição do ódio para nós. Etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si, nunca o inverso. Fazendo-se vítima, porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais, de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio primevo da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. Agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte, são eles os geradores de perturbações nos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório. Responsáveis por cânceres físicos, são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo. A saúde da criatura humana procede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. Então essa é a definição que ela traz para nós, e tem aqui alguns pontos interessantes para estudarmos. Primeiro que nós temos que lembrar que o ódio, embora nós sintamos os seus efeitos, seja diretamente quando nós trazemos dentro de nós, ou nós o trazemos dentro de nós, ou quando somos alvo do ódio trazido por alguém, então nós medimos, conseguimos sentir essa experiência e o quão desagradável ela é. Mas dificilmente nós conseguimos trazer uma interpretação correta do que ele realmente provoca dentro de nós. Então Joana de Ângeles, primeiro pela sua condição de espírito desencarnado, tendo uma visão diferente daquela que nós temos do mundo hoje, já que os espíritos, em especial na condição elevada em que ela se encontra, ela consegue fazer uma leitura das energias que circulam pelo nosso corpo, das energias que são emanadas da nossa mente e também daquelas que são absorvidas. Então ela consegue ter uma percepção diferenciada. Então, na condição de desencarnada e estando numa posição mais elevada, ela tem essa facilidade para fazer a leitura de cada um de nós. E segundo, pelo próprio conhecimento que ela demonstra nessa área da psicologia. Então, é muito interessante, não apenas com relação ao ódio, né, mas para todo aquele que deseja conhecer a definição exata dos sentimentos que acabam nos tocando de alguma forma.
Os livros psicológicos de Joana de Ângeles nos ajudam a esse entendimento. Então, quando nós falamos do amor, quando nós falamos da depressão, quando falamos do ódio, quando falamos da cólera, quando nós falamos do ciúme, da inveja, do complexo de inferioridade, então são todas as situações que de uma forma ou outra acabam nos atingindo. Então Joana, com essa facilidade que tem por todos esses atributos, nos traz essa definição. Então a gente começa a entender um pouco mais e, claro, quanto mais esclarecidos nós somos, mais fácil é o combate que nós podemos travar contra essas imperfeições da nossa personalidade. Imperfeições essas, né, que existem dentro de nós desde o início da nossa formação. Então, como eu sempre falo para vocês, muitas vezes a gente analisa essas características imperfeitas da nossa personalidade como sendo algo inferior ou como sendo um defeito que nós trazemos. E na verdade não, na verdade todos nós, numa condição de seres em processo de evolução, bom dia pessoal que chegou, esses seres em processo de evolução, nós trazemos na verdade aqueles instintos mais primitivos exatamente porque nos ajuda na nossa sobrevivência nos estágios iniciais da nossa evolução. Depois, então, nós vamos moldando, nós vamos transformando, nós vamos ajustando esses caracteres da nossa personalidade às condições que nós existimos. Se por acaso nós, vivendo como seres mais desenvolvidos, num ambiente de extrema inferioridade, certamente nós não conseguiríamos sobreviver. Porque num ambiente de tamanha agressividade, não basta apenas você viver com a generosidade. E eu falo isso naturalmente dentro das condições evolutivas inferiores de outros grupos, como por exemplo naqueles grupos mais primitivos do reino animal. Então a gente lembra que você viver numa selva, ou você mata ou você morre. Então naturalmente a gente vai estendendo cada vez mais a nossa existência por um comportamento de autodefesa. E quanto mais forte é o ser, maior é a possibilidade da sua vivência. E no momento em que ele tem que enfrentar um opositor, se ele não tiver essa força física e também não tiver um temperamento agressivo, ele simplesmente se deixa levar e acaba sendo depois consumido. Só que aí nós saímos daquela condição primitiva e vamos avançando para condições mais elevadas. E aí nós entramos então na nossa condição de seres humanos, vamos saindo desde o início dessa condição até na condição atual, e em cada fase desse trajeto, dessa trajetória, a gente vai então agregando valores e também melhorando a nossa condição de existência. Quanto melhor a nossa condição, menos necessárias são ou menos necessários são aqueles atributos mais primitivos. Então nós simplesmente vamos deixando para trás aquelas garras, aquele sentimento, aquela agressividade, porque o nosso temperamento vai se modificando para que nós nos ajustemos às condições evolutivas em que estamos agora. Então nós vamos percebendo que nós não trazemos uma imperfeição, uma falha no nosso caráter. Não é um defeito do nosso caráter. É ainda uma imperfeição no sentido da busca da perfeição. É ainda uma condição primitiva, avançando para aquela condição mais elevada que todos nós desejamos alcançar. Então nunca vejamos essas nossas características como sendo defeitos. É um defeito que eu tenho. Não, não é um defeito. Você é assim. Porque você passa ainda por um processo de transformação. A Angelina colocou em cima, né, o livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, Amor e Ódio, também nos orienta bem. Também tem uma outra orientação, uma indicação interessante para que aprofundemos cada vez mais essa nossa compreensão. Então, na verdade, a gente acaba sempre
se autodepreciando. Ah, porque eu sou imperfeito, porque eu sou assim, porque eu sou daquele jeito. Então, na verdade, nós não somos, nós estamos. E a partir do momento em que a gente vai compreendendo, analisando a nossa condição, analisando os nossos objetivos, a luta que nós travamos, como eu disse no início, a luta se torna muito mais efetiva, para que a gente possa conter esses impulsos primitivos e fazer com que se desenvolvam os impulsos ou as características mais elevadas. Então é sempre dessa forma que a gente tem que lembrar. Exatamente, Fernanda, a gente chegou a falar sobre essa questão do bem e do mal. Né? O próprio Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, se eu não me engano, né? Porque no primeiro ele fala dos caracteres, no segundo da doutrina espírita, né? No segundo ele fala sobre Deus, no terceiro, se eu não me engano, ele fala sobre o bem e o mal. E ele então analisa exatamente o que significa o bem, o que significa o mal. E a primeira observação que ele traz para nós é essa ideia de que o mal é provocado por forças sobrenaturais demoníacas. Mas aí ele começa então a fazer uma análise cuidadosa, percebendo então que nós estamos passando por um processo de evolução. E esse processo de evolução, a gente lembra sempre, ele pode ser mais ou menos demorado, de acordo com a conquista, né, ou a intensidade dessas lutas que cada um acaba então imprimindo para si mesmo. Então eu tenho vontade de me transformar, vou ser mais vigilante, tenho melhor compreensão sobre aquilo que eu faço e também das consequências daquilo que eu faço, porque causa e efeito não é simplesmente uma lei universal que rege nossas vidas. Causa e efeito também é algo que depende da nossa reação e da nossa observação. Toda ação gera uma reação, toda causa tem um efeito. E a nossa vida, então, ela é movida por causa e efeito, ou seja, nós somos estimulados pelo livre-arbítrio e depois sofremos as consequências ou colhemos os resultados daquilo que nós fazemos. Então, constantemente é assim, principalmente numa vida de relação. Nos nossos relacionamentos, o fato de convivermos com outras pessoas, aquilo que eu faço repercute sobre a vida do outro, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, porque a gente lembra que causa e efeito não é algo relacionado com punição, com castigo. Porque a gente ainda tem essa ideia impregnada na nossa mente de quando se fala em causa e efeito, a gente sempre pensa numa coisa negativa e um resultado negativo. E pelo contrário, nós lembramos sempre que se eu semeio ações nobres, naturalmente eu vou colher também resultados nobres. Então, nessa relação que nós temos com outras pessoas, da mesma forma que nós agimos pela nossa iniciativa e depois temos um resultado sobre nós mesmos e também sobre a vida do outro, o contrário também acontece. A ação do outro também repercute sobre nós. Então, na verdade, é uma troca constante que nós temos de ações e reações, de escolhas e resultados que moldam o nosso caráter e direcionam a nossa vida para as mais variadas direções, de uma forma feliz ou de uma forma infeliz. Né? Bom dia, Miriam, bom dia, fraterna. Então, ao entendermos a definição desses sentimentos, nós começamos a nos tornar mais vigilantes e também a termos melhor compreensão sobre as escolhas que nós fazemos. De uma forma mais clara para nós entendermos daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é como se nós falássemos sobre os nossos hábitos físicos, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de diversão. Então, eu adoro comida. Muito bem, então eu quero comer aquilo que para mim é mais prazeroso. Então, naturalmente, eu vou comer gordura, fritura, que é uma delícia, eu vou comer doces, eu vou comer comida temperada, porque tudo isso aguça o nosso paladar. Então, para nós, quanto mais nós consumirmos de alimentos desse tipo, melhor para nós, mais prazeroso. Panetone com manteiga, que é uma delícia, Fernanda, ou então o Brás com aquela pamonha docinha, né, Brás? Então a gente vai devorando aquilo que para nós é prazeroso. Porém,
chega um momento em que o nosso corpo começa a sofrer os efeitos dessas substâncias. Começamos a ter problemas circulatórios, problemas metabólicos, problemas digestivos. Sofremos as suas consequências. Ao termos um conhecimento sobre esses problemas, nós vamos então modificando as nossas dietas. Nós vamos buscando o prazer na alimentação, porém, o problema é a gula, né, Brás? Vitamina de vez em quando, mas a gula é todo dia, toda hora, Então, nós vamos modificando os nossos hábitos alimentares para poder promover a saúde do nosso organismo. Então nós vamos regrando um pouco mais, menos doce, menos gordura, menos substâncias condimentadas, menos temperos e tudo mais, para que tenhamos uma vida saudável e ao mesmo tempo prazerosa também. Mas nós só mudamos esse hábito ou se sofrermos as consequências dessa dieta desregrada, ou se nós tivermos um conhecimento prévio e a partir desse conhecimento nós começamos então a modificar os nossos hábitos. Eu sei qual é a comida saudável, então a partir de agora eu vou começar a me alimentar antes que eu tenha um problema. Não preciso necessariamente ter o problema para poder modificar meu hábito. Mas você sabe, Gilson, que quando nós falamos no prazer da comida, o prazer também faz parte de algo que nos estimula a continuar aquele comportamento. Então, para nós, a alimentação não é apenas uma necessidade. Se fosse uma necessidade, a gente só comeria se estivéssemos no extremo da fome. Mas quando a alimentação proporciona para nós um tipo de prazer, o prazer do paladar, o próprio prazer do metabolismo dessas substâncias, nós então nos alimentamos muitas vezes sem necessidades dos nutrientes, muito mais pelo prazer. A mesma coisa acontece com a sexualidade, a mesma coisa acontece com outros comportamentos. Então é um prazer. Daí então que a gente sempre se torna esses bocas nervosas, porque a gente busca muito mais o prazer do corpo físico pela necessidade. E isso faz parte desse universo físico, material, que nós estamos agora. E aí é um problema que nós enfrentamos. E nós não falamos apenas de obesidade. Nós falamos também do próprio de doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças metabólicas, como eu falei, doenças gastrointestinais, uma série de doenças por causa da alimentação. Então nós temos ali, na verdade, um hábito que nós vamos desenvolvendo, muitas vezes para poder suprir a ansiedade, outros problemas que nós vamos enfrentando. Então o prazer é algo que o nosso corpo físico sente. E se nós não controlarmos esse prazer, nós viveríamos numa situação de extremo desequilíbrio em todos os sentidos. Daí as viciações. O que são os vícios que nós sofremos? Mais uma vez os vícios. Vício da alimentação, vício da televisão, vício da internet, vício da sexualidade, vício do jogo, vícios de todas as ordens. Os pecados capitais, que você falou da gula agora, eu lembrei. Os pecados capitais que foram, que são muito estudados dentro da Igreja Católica, embora façam parte dos 7 pecados capitais, façam parte de um dogma religioso, não deixam de fazer parte de uma realidade humana. E se nós observarmos por que são considerados pecados capitais? Porque, na verdade, são excessos que nós vivemos, dando muito mais valor às impressões que o organismo dá ao espírito, do que, na verdade, algo relacionado a uma condição moral. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos. Então, ao analisarmos esses 7 pecados, depois vocês escrevem para nós, aí, façam uma pesquisa rápida e colocam para nós para termos uma ideia de quais são os excessos que nós naturalmente vivemos. Todos estão relacionados com o nosso comportamento que afeta o nosso organismo. A ira, que é um desses 7 pecados, provocam em nós desequilíbrios energéticos que nós sequer imaginamos. Então, sentir raiva, aquela pessoa que é mais explosiva, tem um temperamento mais forte, que é sempre muito agressiva nas suas colocações, ele faz isso naturalmente porque é um impulso natural que ele tem, trazendo ainda resquícios daquele seu comportamento primitivo. Mas se ele tivesse uma ideia do mal que isso faz para ele próprio e também para as pessoas dentro do campo emocional, dentro do campo energético, dentro do campo fluídico e também dentro do campo orgânico,
ele começaria a mudar o seu comportamento da mesma forma que ele deixou de ter outros hábitos relacionados à alimentação, à bebida, ao tabagismo, ao uso de medicação e tudo mais. Então, na verdade, nós temos comportamentos viciosos, nos deixamos levar por essas tendências por uma questão de ignorância. A partir do momento em que o esclarecimento vem, nós mudamos rapidamente os nossos hábitos. Exatamente, Balk. Conhecermos inicialmente a nós mesmos, depois conhecermos também essas situações que nós vamos vivendo, e depois aquele terceiro passo que eu falo para vocês, que é sempre o enfrentamento direto. O Braço colocou: estive internado neste ano e no hospital eles faziam eu alimentar, eu me alimentar a cada 3 horas, né? De uma forma agora saudável, né, Braço? Aquela bolachinha, aquela frutinha, nada de pamonha no hospital e coisa e tal, né? Então tudo muito bem controlado agora. Fernanda colocou, né, qualquer excesso é psicologicamente reconhecido como algo compulsivo que quer compensar algo. Né? E no caso do sentimento de raiva, por exemplo, nós temos só um instantinho. Tá, no caso, para compensar algo, nesse caso, deixa eu ver aqui, Fernanda colocou, me veio uma passagem na cabeça, mas ela fugiu agora. Isso, no caso desse sentimento de ódio, ele também vem como um complemento do sentimento de inferioridade que o indivíduo tem. Joana falou sobre isso para nós agora. Então é uma frustração da infância, é um complexo de inferioridade que ele acaba sendo compensado por esses tipos de instintos. Né? O Fletcher colocou, né, os médicos que fumam, que bebem. Fletcher, existe uma diferença entre você ter um conhecimento teórico e você ter a consciência daquilo que você está vivendo. Então, por isso que quando nós estudamos sobre esses temas morais, esses temas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso comportamento, às nossas emoções e sentimentos, não basta apenas a gente ler sobre isso, é importante as nossas reflexões. São importantes as nossas reflexões. Porque nós lemos sobre essas teorias, tudo aquilo que é teórico, como Joana passou para nós agora, e depois nós vamos buscando no nosso próprio comportamento, fazendo todas essas ilustrações, fazendo toda essa introspecção, para que isso se transforme numa realidade. Quando nós simplesmente ficamos envolvidos na teoria, na superficialidade, acontece exatamente isso. Me recordo, onde eu trabalhava, tinha um cardiologista que há muitos anos exercia a profissão, que era um fumante compulsivo. Quer dizer, um cardiologista sendo um fumante, qual é a lógica disso tudo? O conhecimento existe, mas a consciência não. Não é a consciência dele saber que faz mal, é ele sentir a necessidade de se transformar. Compreender a fraqueza que existe, que ele traz dentro de si, e o prejuízo que isso também leva a si mesmo. Esse é o problema. Então, todos nós vivemos também em função de teorias. Só que a partir do momento em que nós absorvemos essa teoria, ela se transforma então em conscientização. Né? O Balk lembrou, né, Vitor Hugo, não basta existir, é preciso viver. E essa questão da vivência, Balk, ela depende muito do que você entende por viver. Para muitos, viver é você estar vivo aqui no mundo. Para outros, como nós, que começamos a desenvolver essa consciência, viver é desfrutar da imortalidade. E daquilo que a imortalidade pode nos oferecer de real felicidade. E não simplesmente nós vivermos fisicamente em função dos estímulos e das sensações. Essa é a diferença de uma coisa para outra. Né? A Angelina lembrou que não usa até hoje medicamentos, gosta de chás. Angelina, toda medida que nós tomamos para promover a nossa saúde, desde que tenha uma boa indicação de que seja uma atitude correta, tudo isso é sempre muito válido. É mais ou menos como nós falamos em termos de dieta, mais uma vez, daqueles que têm uma dieta carnívora e daqueles que têm uma dieta vegetariana. Muita gente quer ser vegetariano, mas tem uma dieta completamente desequilibrada, com falta de nutrientes, com falta de proteínas, que são importantes, de vitaminas, porque ele simplesmente quer se orgulhar de dizer que come mato. Só que, em compensação, por falta de conhecimento, acaba colocando a própria saúde em risco.
Então, todo tipo de medicação, de terapias que nós utilizamos, desde que ela tenha um resultado positivo, que não seja simplesmente uma aventura, uma experiência, ela vem de uma forma muito saudável, muito positiva. Então aqui deixa eu ler para vocês rapidamente aquilo que Joana trouxe para nós. Então, na primeira frase que ela disse aqui foi uma frase muito importante. Ela colocou que é a etapa terminal do desarranjo comportamental. Então essa é uma frase, uma frase de grande importância para nós. Etapa terminal do desarranjo comportamental. Então o ódio, mobilizando emoções, mobilizando sentimentos, mobilizando energia, é o extremo do indivíduo onde ele está à beira de um colapso de si mesmo, ou levando alguma pessoa ou o alvo do seu ódio ao colapso também. Então é o máximo que nós chegamos. Então, felizes de nós que não conseguimos ou não tivemos não vivemos uma situação em que o ódio se manifestou. Ou que não se manifesta mais. Nós, quando nos colocamos naquela situação de não somos mais capazes de sentir ódio por ninguém, apesar de todas as dores que nós vivemos, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, isso para nós é uma grande conquista. Mas da mesma forma que aquele que ingere substâncias e prejudica o seu organismo, vocês colocaram aqui na área de texto aquela expressão utilizada por André Luiz, falando sobre o suicídio inconsciente. Muitas vezes aquele que vive esse sentimento de ódio não deixa de ser também um suicídio inconsciente. Porque ele vai minando cada vez mais a sua saúde física, a sua saúde emocional, até chegar um momento em que isso extrapola ou se somatiza, afetando a sua existência física, e depois ele se pergunta, mas do que você morreu? Eu morri de infarto. Ou eu morri porque eu sofri um aneurisma. Não, na verdade você morreu porque você odiava. Porque a gente coloca a causa da morte exatamente no efeito. A gente coloca a causa como sendo o efeito. Eu morri porque eu infartei. Eu morri porque eu tinha um problema cardíaco. Não, na verdade você sofria de problemas emocionais e esses problemas emocionais se transformaram numa consequência física. Porque, como eu falei para vocês, se eu não me engano foi no nosso Evangelho no Lar, na sexta-feira. Eu comentei com vocês que o que é para nós, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a grande oportunidade, ou uma bênção, vamos dizer assim, usando essa expressão mais comum, a bênção que é para nós estarmos vivendo num corpo físico. Porque o corpo físico ele é para nós aquele mata-borrão. Nós pensamos de uma forma desequilibrada, esse desequilíbrio da nossa mente se transforma numa corrente energética extremamente poderosa e também desequilibrada, e o nosso corpo ele simplesmente absorve. Claro que ele sofre as consequências. Ele vai se destruindo, se deteriorando cada vez mais. Mas é a forma que ele tem de simplesmente segurar, conter os impulsos dessa energia. Agora a gente pode imaginar o que acontece para um espírito desencarnado que faz isso. O seu estado mental, quando a gente lê nos livros e vemos aqueles indivíduos que vivem, entre aspas, naquela condição umbralina, a gente lembra que no livro Memórias de um Suicida, nós temos ali Camilo Castelo Branco, que foi um espírito que cometeu suicídio dando um tiro no ouvido, lá em Portugal. E aí então veio para nós o famoso Vale dos Suicidas, que inicialmente nós classificamos como sendo um lugar onde ele foi exilado para sofrer esse castigo. Mas depois, quando nós começamos a ter um entendimento melhor, nós percebemos que, na verdade, aquele cenário foi criado pelo próprio desequilíbrio mental que ele vivia. E aí, então, ele pensava com dor, com sofrimento, e toda aquela energia começava, então, a espalhar à sua volta, mobilizando aqueles fluidos, mobilizando as imagens na sua mente e criando aquele cenário. E ele, com outras pessoas, trocando essas mesmas ideias, essas mesmas imagens, formaram então aquele cenário.
Então nós vemos que no caso do indivíduo que vive nessa condição umbralina, com ódio constante, ele vai não apenas lembrar das imagens e das situações em que ele sentiu esse ódio, mas da mesma forma também as irradiações da sua mente vai provocar essa perturbação. Daí muitos espíritos dizem assim, é num lugar onde eu ouço trovões, onde tem ali um lugar de muita escuridão, um lugar de nuvens escuras, de árvores secas. Ele começa então a criar essa imagem na sua mente exatamente como consequência do seu estado mental, do seu estado emocional. Se no mundo espiritual ele é levado a essa condição de criar essa situação em torno de si, é exatamente porque não tem um organismo, por exemplo, que absorva aquilo que ele produz. Então o nosso corpo físico nos estabiliza nessa realidade física que nós estamos agora. Por maior que seja a nossa perturbação mental, nós continuamos vivendo nessa realidade. No mundo espiritual, essa perturbação nos leva a uma condição de desequilíbrio muito maior. Então nós vemos que o corpo físico para nós, ele é necessário nesse estágio em que nós nos encontramos. Por isso que é dito que os espíritos que alcançam um nível evolutivo mais elevado, eles não reencarnam mais no mundo físico como nós. Eles reencarnam num mundo mais etéreo, num mundo mais sutil. Por que isso tudo? Porque o seu estado mental não provocaria tantas desordens como aconteceria nessa condição de inferioridade em que nós estamos agora. Percebemos a lógica de como é isso? Por que você está encarnado? Porque você não tem condições de deixar teu corpo ainda. Se você deixar teu corpo com a mente fraca e perturbada como você está agora, você simplesmente enlouqueceria. Então, por incrível que pareça, o corpo físico para nós, a vida no mundo material, é um descanso que nós recebemos. É aqui onde nós vivemos tranquilamente, comparado com a perturbação que nós viveríamos no mundo espiritual. Aqui nós temos alguns pesadelos, nós temos algumas sensações desagradáveis no nosso corpo físico. Agora imagina se nós não tivéssemos isso. Não tivéssemos o sono físico para acalmar o nosso pensamento, não tivéssemos o corpo físico para receber as pancadas, os impactos das energias mentais que nós emitimos. O que seria de nós? Sofreríamos, não tenhamos dúvida nenhuma. Tem um filme muito interessante, uma história muito interessante, que é O Retrato de Dorian Gray. Vocês devem conhecer, que é um conto que fala de um jovem que traz uma beleza muito grande, e aí então ele recebe o convite para que façam uma pintura dele. E aí então, numa ideia de querer vender a alma para o diabo e coisa e tal, aquele quadro que foi pintado dele se torna um quadro vivo. E durante a história da vida desse jovem, tudo aquilo que ele cometia de equívocos na vida dele, em termos de excessos, de drogas, de ferimentos, de doenças, ele não absorvia no corpo dele, era o quadro que fazia isso. Então, se por acaso ele usasse drogas e essa droga provocasse algum tipo de problema no seu organismo, o problema aparecia no quadro que tinha sido feito dele. Então, conforme o tempo foi passando, aquele quadro foi se tornando cada vez mais deteriorado. A imagem dele próprio ia se desgastando, ia se rasgando, ia se machucando, e ele mantinha então aquela imortalidade, entre aspas, temporária, porque ele continuava sempre jovem e sempre belo, mas tudo o que acontecia com ele no seu organismo ia para esse quadro. E no momento em que esse quadro seria destruído, todas as doenças, todos os excessos que ele sofria, voltava para ele próprio e rapidamente então ele era destruído. O Retrato de Dorian Gray. Tem filmes sobre isso, tem livros sobre isso também. Então, é mais ou menos aquilo que nós observamos. Se nós, como espíritos que somos, somos ali então a personagem principal, o nosso corpo físico é o retrato que recebe os impactos daquilo que nós vivemos. Pelo menos nessa condição que nós estamos encarnados. Já desencarnados,
Tudo aquilo que acontece na nossa mente repercute no nosso perispírito e nos envolve e depois nos sufoca e nos destrói muitas vezes. Então, muito bem, como Joana colocou para nós aqui nessa parte inicial. Ela colocou então sobre uma análise injusta do comportamento dos outros em relação a si. Então nós analisamos o comportamento dos outros de uma forma equivocada, baseado naquela nossa, como ela coloca para nós, complexo de inferioridade procedente de uma infância castrada. E nós descarregamos inconscientemente a falta de efetividade, a insegurança, o medo de perda, a frustração de desejos em excessos, em arremessos de ondas mentais de ódio, que se manifestam muitas vezes até o extremo da agressividade. Um pouco mais abaixo ela lembra também aqui, é o estágio primério da evolução, que nós trazemos isso no nosso psiquismo, né, e no emocional de cada um de nós, e que o exercício para transformar isso tudo é exatamente terapias saudáveis de bondade, exercícios fraternais, de disciplina da vontade. E aí a gente lembra sempre, né, que quando muitas vezes nós recorremos à ajuda espiritual ou uma ajuda psicológica para poder modificar o nosso comportamento em virtude desses sofrimentos que nos atingem, a recomendação é sempre essa: faça uma atividade saudável, uma atividade, os espíritos indicam muito isso, né? Uma atividade de caridade, uma atividade que seja para você benéfica, né? Dentro da psicologia, além dessas ações nobres que transformam o nosso modo de ver o mundo, tem também ali você praticar um esporte, você praticar uma atividade cultural. Para que tudo isso? Para que nós possamos ocupar a nossa mente de modo saudável e gradativamente modificar esse tipo de sentimento que existe dentro de nós. E até mesmo tem uma recomendação importante feita pelo Espírito Hamed quando ele trata do perdão. Que o perdão seria, na verdade, o antídoto para o ódio. Porque se eu odeio alguém que me prejudicou, ou que eu julgo que me prejudicou, que tenha me prejudicado, o perdão seria exatamente o desvincular dessas duas mentes. Então ele faz uma recomendação bastante importante para nós que ainda trazemos essa dificuldade, que ele diz assim, para que nós nos mantenhamos distantes da pessoa problema. Então, quando ele fala sobre isso, mantermos essa distância, ele traz uma recomendação que faz parte de um processo de transformação gradual. Porque não é simplesmente de uma hora para outra que nós conseguimos nos desvincular mentalmente do problema que nos afetou. Quando eu falei para vocês, a gente até falou sobre isso, né, nos níveis em que nós nos encontramos, desde aquele nível mais primitivo até aquele nível mais elevado, nós lembramos então que as transformações que nós sofremos também acontecem por etapas, por estágios. Então, se por acaso eu vivo um sentimento de ódio por alguém, não é de uma hora para outra que isso se transforma, mas eu posso utilizar métodos para poder reduzir isso gradativamente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me distanciar daquela pessoa que é um problema para mim. Porque quanto mais próximo eu me encontro, mais difícil é eu me libertar daquele sentimento. Então eu tenho que fazer isso tanto quanto possível. E não é uma distância apenas física. Muito mais do que física, porque muitas vezes eu não posso me distanciar fisicamente dela, é uma distância mental. Eu tenho que me distanciar mentalmente dela, ou seja, eu tenho que parar de pensar naquilo que ela faz, de relembrar aquele ressentimento que nós sentimos. Normalmente ele sempre se fortalece, dá até aquela dor de estômago, né? Aquele frio no estômago, quando nós pensamos numa situação do nosso passado. Nós vivemos aquilo, então vem aquele sentimento que nos aperta, nos comprime o peito. Então, quanto mais nós pensamos naquilo, mais viva se encontra então aquela imagem, aquela lembrança. Então a primeira coisa que eu tenho é me distanciar mentalmente dela. E para isso nós temos que lutar muito contra aquilo que nos perturba. Porque as imagens, quer dizer, nós não sofremos de amnésia. Mas assim, cada vez que eu começo a pensar naquilo, é ocupar a minha mente cada vez mais. A prece é uma recomendação importante que os espíritos nos trazem.
Muitas vezes, numa situação de perturbação, eu tenho uma técnica que para mim funciona bastante. Eu uso o Pai Nosso, que é uma prece muito bonita, e eu fico repetidamente com aquelas frases na minha mente, durante alguns minutos, repetidamente, para não me dar oportunidade de pensar. Aí vai diminuindo, 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 chega uma hora que existe a lembrança, mas não existe mais o efeito. Esse, para mim, é um mantra muito poderoso e muito eficaz. Então eu fico durante minutos pensando, a imagem me vem, eu começo de novo. Eu sei que não é aquela prece feita numa oração sincera e profunda, mas é um mantra que ocupa a minha mente. Começo a fazer trabalhos, começo a me distanciar cada vez mais do problema, e depois fica a lembrança, fica o impacto daquela lembrança, a ressaca, vamos dizer assim, daquele aborrecimento, mas eu já não sofro mais o efeito direto dela. Então nós temos que aprender a lidar com isso, porque existe dentro de nós. E como não acontece de uma hora para outra, há a necessidade de nós utilizarmos estratégias para lidarmos com aquilo que provoca sobre nós esses efeitos. Cada um então buscando o seu método, coloca uma música mais calma, faz uma leitura, faz ali um trabalho terapêutico, tudo isso para poder nos ajudar naquele momento de crise. Quando nós não sentimos o efeito de uma dor de cabeça, nós não tomamos um analgésico para poder acalmar a dor naquele momento. Muitas vezes a dor emocional ela não é resolvida através de uma medicação. Mas então nós utilizamos então um antídoto contra ela. Se ela é provocada por uma energia negativa que nós produzimos, a forma de diminuir isso é nós produzirmos então uma energia positiva. É utilizarmos a oposição. É a melhor forma que nós temos de lidar com isso. Cada um conhece a si mesmo. Cada um sabe a melhor forma de lidar com isso. E sábio é aquele que conseguiu ter essa percepção. Depois desse primeiro impacto que nós falamos, daquele momento de maior aborrecimento, em que nós saímos para dar aquela esparecida, aquela descansada, vai conversar com alguém, faz uma coisa para cá, uma coisa para lá, depois vem ali aquele sentimento a longo prazo. A distância mental inicialmente, depois o trabalho sempre enobrecedor para modificar os sentimentos que existem dentro de nós. Se o outro, que foi o alvo que nos provocou esse tipo de sentimento, continua tendo aquele comportamento, aí o problema se torna dele. Porque nessa vida de relação, como nós dissemos no início, é muito fácil nós nos estimularmos constantemente. Quando se fala sobre sentimento, quando se fala... Obrigado, Cindy. Sentimentos, quando se fala sobre emoções e tudo mais. Uma coisa que eu falo, um gesto que eu tenha, uma ideia que eu emita, um tipo de escolha que eu tenha feito, vai provocar no outro uma reação. Só que o problema, na verdade, é do outro, porque eu sou o que eu sou. Inicialmente, e o outro é o que ele é. Então, a resposta que eu vou dar para aquela pessoa é que é diferente. Só para a gente poder ter uma ideia, como eu falei para vocês, que muitas vezes nós temos nações que entram em conflito. Nós temos pessoas também que vivem de modos diferentes. Existe o ódio contra aqueles que são de uma raça diferente. Existem aqueles que têm ódio por uma opção sexual diferente. Existem aqueles que têm ódio porque vivem numa região diferente, porque nasceram num país diferente. Ou seja, eu nasci naquele lugar, eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho essa raça. Se o outro sente ódio, o problema é dele. É um ódio gratuito, ele simplesmente sente aquilo porque é a sua condição evolutiva. São seus preconceitos, são ali as suas escolhas baseadas no seu egoísmo. A mesma coisa acontece o inverso. Muitas vezes eu sinto ódio de alguém e o problema não está com o outro, está comigo. Tá certo que muitas vezes o estímulo que ele me provoca me leva a esse desequilíbrio. Uma agressão que eu sofri, um comentário, alguma coisa, mas mesmo assim eu tenho diversas formas de lidar com isso. Se por acaso alguém nos ofende, ou você pode ignorar, compreendendo que o outro fala aquilo que existe dentro dele, ou eu posso pegar uma arma e matar aquela pessoa. Então nós temos dois tipos de comportamento, aliás, vários tipos de comportamento que se encontram dentro desses extremos.
A escolha da forma como eu vou me comportar vai depender disso. Vai depender daquilo que eu desejo para mim. Então nós vamos ter que transformar isso tudo gradativamente. Eu tenho impulsos mais agressivos, mas eu tenho que então disciplinar meu comportamento para se tornar cada vez mais branda a minha reação. Até chegar uma hora em que eu consigo neutralizar, tanto quanto possível, na condição em que eu me encontro, o impacto daquele tipo de comportamento, da reação que aquela pessoa provoca em mim. Porque do contrário, eu estou condenando a mim mesmo. Condenando a uma condição de perturbação, de sofrimento, simplesmente pelas minhas escolhas. Então é fundamental que nós utilizemos de estratégias e métodos a partir do autoconhecimento que nós desenvolvemos para lidarmos com essas imperfeições que nós trazemos ainda. Lembrando que não é um defeito, é uma imperfeição que nós estamos aprimorando até se tornar uma perfeição. Vamos aqui então para esse outro texto de Joana para poder ilustrar um pouco mais. É um texto chamado Ódio, Enfermidade da Alma. Também é de Joana de Ângeles, publicado no livro Momentos de Renovação, Psicografia do Divaldo. Ele diz assim: o ódio é fogo devastador que consome as reservas do sentimento humano. Lavra rápido depois que a chispa do desequilíbrio se transforma em labaredas vorazes, atingindo quantos se lhe antepõem à combustão. Ou seja, qualquer coisa que aparecer na nossa frente no momento de ódio acaba sendo consumido, atropelado, destruído por aquilo que nós sentimos. Aloja-se na mente atormentada que o agasalha e o vitaliza com o combustível da insensatez. Enfermidade da alma contamina muitos daqueles que se lhe acercam em razão das ondas mefíticas que irradia. Aqui é importante, uma alma doente, ela consegue afetar todos que estão próximos. Tanto é assim que nós vemos no ambiente onde nós nos encontramos, profissional, familiar, social, qualquer um, que o indivíduo que apresenta um desequilíbrio desse na alma, ele consegue provocar um mal-estar em todo mundo, vocês já repararam? Ou nós, muitas vezes, somos assim. No momento em que nós nos encontramos desequilibrados, nós respondemos mal para todo mundo, cara fechada para todo mundo, criamos aquele clima desagradável para todo mundo. Exatamente, Balk. E não apenas porque ela contamina no contato com outras laranjas, mas pelo cheiro que ela irradia, faz a mesma coisa com todas. E isso acontece com o nosso estado emocional, que muito mais do que emocional, nós falamos de vibrações, falamos de fluidos, que a doutrina nos proporciona esse conhecimento, mostrando que essa irradiação da nossa mente, seja ela positiva, seja ela negativa, é algo que envolve todas as pessoas e cada um vai absorver então. É a mesma coisa, né, Tuti? Fulano não está muito bem. Então você vai no lugar, alguém diz assim: eu percebi que você não está muito bem hoje. Muitas vezes não é pela aparência. A pessoa até percebe isso na aparência que ela demonstra, no comportamento, mas essa é uma impressão inconsciente. Porque é simplesmente uma questão de energias que são irradiadas e energias que são percebidas. Eu percebo que o outro está triste. Não porque ele demonstra tristeza, mas pela irradiação das energias que ele emana, provocou sobre mim um certo impacto. E eu tive então essa percepção. Continua. Jaz no recesso das emoções descontroladas e dorme no egoísmo avassalador que somente a si se atribuiu direitos e merecimentos. Irrompe sob pretextos falsos e justifica-se através de ardis que são os interesses inconfessáveis de que se nutre. A inveja, o despeito, a mágoa, o ciúme, o orgulho, a prepotência, desencadeiam-no por serem decorrência da inferioridade moral da criatura no estágio primevo da evolução. Inicia-se com a ira, rebustece-se com o hábito da cólera e domina. Olha só que interessante esses estágios, essas fases que a Joana trouxe para nós. Primeiro é a ira, você sente raiva naquele momento.
Só que depois você começa a sentir essa raiva constantemente, até que chega um momento que se transforma num ódio. E isso acontece de uma forma imperceptível, porque o ódio nasce com o tempo. Ele não é algo que acontece de uma hora para outra. A raiva você sente naquele momento. Alguém fez alguma coisa para você, disse alguma coisa naquele momento, e você sentiu o impacto dessa emoção. Só que aí você começa a fazer isso todos os dias. Seria exatamente isso, Balk. A fase adulta da raiva no seu momento mais energético, no seu momento mais intenso. Essas são imperfeições do caráter, Luiz. A gente tem que tirar a ideia de defeito, porque dá a impressão de que nós nascemos com defeito de fabricação, né? E nós não nascemos assim. Nós nascemos naquela condição de aperfeiçoamento. E ele diz assim então para nós: os fracos, aparentemente fortes, são-lhe os melhores candidatos, em razão dos conflitos, recalques e complexos de inferioridade que padecem e ocultam sob as reações morais e físicas da violência. Então, quando se fala aqui dos fracos, que são aparentemente fortes, na verdade eles são fortes na agressividade, mas fracos no caráter. E essa fraqueza de caráter faz desses indivíduos as maiores vítimas do ódio. Porque eu não consigo perceber isso. O ódio ele vai se infiltrando, ele vai se aproximando cada vez mais, até que chega um momento em que eu simplesmente convivo com ele com tanta naturalidade que eu não consigo perceber isso dentro de mim. Ele simplesmente se manifesta como uma reação. Daí então a importância desse autoconhecimento que nós comentamos sempre, que é essa vigilância que nós vamos desenvolvendo sobre nós para percebermos exatamente aquilo que acontece, quais são as nossas reações. Isso é fundamental para todos nós. E continua aqui Joana. Será que não vieram de outras vidas? Provavelmente sim, Luiz. Provavelmente sim. Porque, na verdade, quando nós falamos sobre ódio, nós falamos de um tipo de sentimento que se impregnou dentro de nós durante muito tempo. Esse muito tempo pode ser algo, como eu falei para vocês, que dura uma existência inteira, ou um tempo de convívio inteiro. Nós temos casais que durante um certo tempo tiveram dificuldades na sua relação e uma das partes, ou ambas, desenvolveram um sentimento de ódio. Aí chegaram num ponto em que simplesmente desejaram romper a relação, cada um foi para um lado, e isso foi neutralizando, até que chega um momento, depois de um certo tempo, em que eles olham assim um para o outro com aquela, muitas vezes até uma indiferença, muitas vezes até uma relação normal, sem nada de mais, nada de menos. Então isso durou naquele tempo de convivência. Agora, outras vezes, nós podemos ver relações que duram uma existência inteira e depois outras relações que transcendem essas existências. E nós temos ali, como eu falei para vocês, nas histórias que são trazidas para nós da doutrina, histórias que acontecem, né, de reencarnações, de lei de causa e efeito, de obsessões, de ódios que acabam seguindo durante muito tempo, são sentimentos que vão acompanhando esses grupos ou esses indivíduos durante 1, 2, 3 encarnações. Então isso pode acontecer. Muitas vezes uma relação de pais e filhos, que um filho odeia o pai do nada, vem muitas vezes de uma relação existente que existiu no passado. Então, assim, infelizes daqueles que vivem esse tipo de sentimento durante tanto tempo. E felizes daqueles que, vivendo esse tipo de sentimento, viveu durante pouco tempo, conseguiu se equilibrar. E mais felizes ainda aqueles que hoje conseguem se controlar para não sentirem mais. Então pode durar muito tempo. Seguindo aqui o texto. Os heróis, os santos, os sábios e os mártires conheceram-lhe de perto a ação nefanda, padecendo as artimanhas com que se disfarça para atingir suas metas inferiores. Sócrates não pôde furtar a inveja dos apaniguados do ódio. Jesus
não se importou de sofrer a sanha do despeito farisaico que sustentava o ódio. John Hus, por desacreditar a mentira, ardeu nas chamas do ódio que o comburiram na fogueira. Leymarie, confiando na justiça, foi arrojado ao cárcere pelo preconceito que esconde a virose do ódio. Gandhi padeceu a infâmia que o ódio articula e teve o corpo abatido. A relação é expressiva e vem atravessando os séculos, enriquecida por vândalos e psicopatas, nobres e plebeus, que se ergueram e se celebrizaram pela loucura que o ódio acelera. Não obstante, a maior vítima do ódio é aquele que o carrega. Vivendo-lhe a constrição ultrajante, torna-se infeliz e contagia de mal-estar todos quantos lhe experimentam a convivência. Há no mundo os que odeiam porque não resolvem amar, porquanto o amor é o antídoto dessa enfermidade que mata expressivo número de vítimas, que são todos aqueles que lhe permitem a contaminação. É grande o número dos desajustados pelo ódio no mundo. Ao primeiro sinal da presença do ódio em ti, reage com resolução firme. Não acalentes a ideia do desforço, nem agasalhes os sentimentos da mágoa. Todo mal é prejudicial àquele que o aciona. Portanto, não te deixes atingir. Se tombares na revolta, ferido pela ira, refunde as tuas forças na oração e desculpa o ofensor, passando a amá-lo à distância, sem entrar em sintonia com a atitude infeliz que o outro haja tido em relação a ti. No algodão do amor, todo ódio morre asfixiado pelas vibrações da piedade fraternal para com o agressor. Aqui então, mensagem de Joana de Ângeles. E para a gente poder finalizar, o nosso texto propriamente dito agora do nosso Evangelho, que também agora é um aconselhamento direto que... Primeiro Joana, a gente viu aqui as três partes do nosso estudo. A primeira, a análise técnica de Joana, falando exatamente sobre o ódio. Depois, trazendo para nós exemplos onde o ódio se manifesta e trazendo ali algumas recomendações. E agora Fenelon dando conselhos diretos para nós a respeito desse sentimento. Então, ele diz assim no item número 10. Deixa eu pegar aqui. Diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeriam mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que oferecereis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, essa parte é importante, mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os seus maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe, e pune, nessa e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus, e o ódio nos distancia deles. Então aqui em cima, quando ele diz, é um texto pequeno, né, que foi trazido aqui por Fenelon, mas havia necessidade de nós complementarmos, por isso eu trouxe para vocês os outros textos. Mas ele diz assim para nós: embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos,
ela não endurece o coração para com os maus procedimentos. Ou seja, a lei do amor diz para nós que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas ela não cria em torno de nós uma proteção, uma couraça contra aquilo que o outro faz. Nós continuaremos sentindo o efeito dos atos negativos das pessoas. Aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas, o modo como elas se comportam. Tudo isso para nós ainda provoca um grande efeito. E a maior dificuldade que nós temos é exatamente lidar com essas reações. E Fenelon trouxe para nós que ele viveu isso na sua última existência. Ou seja, ele procurava praticar a lei do amor. E isso o colocou numa condição de elevação para se tornar um instrutor espiritual. Mas então, lembrando sempre que ele sofria os efeitos daqueles que o criticavam. E ele sofria não o fato de receber apenas, ele sofria por causa disso. Porque simplesmente a lei do amor que ele vivenciava não era algo que neutralizava tudo aquilo que caía sobre ele. A gente lembra sempre que quando se fala em a punição de Deus, um castigo de Deus, naturalmente sim, é uma linguagem que vem do catolicismo. A gente lembra que Fenelon ele era um membro da igreja. E quando ele falava dessa forma, nós temos as expressões aqui no nosso evangelho, o pecado, a punição, o castigo. Mas é importante a gente interpretar isso que está sendo dito. Não pensemos dessa forma. Quando se fala sobre castigo, não é Deus que está te castigando. É Deus que te deixa sofrer o efeito daquilo que você faz. Então entendamos, não nos rebelamos por essas expressões. É muito natural que seja dito isso pela escola religiosa que aqueles espíritos vivenciavam. Mas nós já temos entendimento suficiente para não fazermos uma interpretação equivocada. Então, quando diz que Deus pune aqueles nesta e outra existência, na verdade é deixar você à própria sorte. Um pai, por exemplo, que vê o filho que, fazendo ali um ato de rebeldia, acaba se machucando, e o pai, sabendo que isso pode acontecer, o pai não está punindo o filho, deixando ele na própria condição? Então entendamos por isso, essas expressões são expressões naturais de uma época em que essa linguagem é natural. Então não entendamos isso como equívoco doutrinário. Entendamos isso apenas como uma linguagem que precisa ser interpretada para o nosso, de acordo com aquilo que nós somos instruídos pelos espíritos. Até mesmo eles têm essa compreensão. Kardec muitas vezes usa expressões que são comuns no meio religioso, e nem por isso estão erradas. Não nos prendamos a esse tipo de aversão, porque isso para nós acaba sendo uma antipatia gratuita. Então simplesmente façamos a interpretação, porque nós já compreendemos o seu significado. Um espírito que fala é um pecado contra as leis de Deus. Sabemos que isso na verdade é uma infração contra as leis de Deus. Não tenhamos essa preocupação. Porque do contrário, sabe o que vai acontecer? Esse é um ponto importante, só para a gente poder fechar. Se nós criarmos essa antipatia por uma linguagem religiosa, por um dogma religioso, se você é convidado para participar de um casamento de uma pessoa muito querida, e lá na frente o padre, durante o sermão, ele fala uma linguagem como essa, de imediato você deixa de participar daquela cerimônia por uma questão de aversão religiosa, por uma questão me fugiu a palavra agora, não é nem preconceito, mal, que de intolerância religiosa. Obrigado, Tuti, era essa palavra. Nós nos tornamos intolerantes. Então sempre entendamos o que eles querem dizer, não o que eles estão dizendo. Eles dizem por uma questão de educação religiosa que tiveram, mas a sabedoria que eles querem transmitir com essa mensagem, nós podemos compreender claramente. Então, quando nós formos a qualquer ambiente religioso e alguém utilizar uma expressão como essa, basta nós fazermos a interpretação, que nós sabemos que isso está condizente com o aprendizado moral que nós quisemos aprender.
A Miriam colocou, né? A parte sádica só pertence a nós. Sim, sem dúvida. Então, vejamos sempre dessa forma. Então, essas instruções que foram passadas para nós, para poder concluir aquele raciocínio de Fenelon, né? Quando ele disse que a lei do amor ela não nos coloca numa condição de neutralizar completamente o efeito emocional que uma reação do indivíduo provoca sobre nós. Então nós temos que, mais uma vez, aprender a lidar com isso. A distância mental, atividades mentais produtivas, educação espiritual, educação baseada na lei do amor, principalmente. Importantíssimo isso para nós. O Dudu colocou, né? Será que a minha pergunta está fora do contexto ou não apareceu na tela? Eu não vi, Dudu. Coloca de novo, por favor. A Fernanda perguntou, né? Você acha positivo se a nossa compreensão a gente faça refletir essas questões? Na nossa... Não, pelo contrário. Toda reflexão é positiva, alcançando o resultado positivo para nós. Isso é importante. O ódio desequilibra o corpo mental e o físico padece. E o perispírito marcado desestrutura um possível processo na minha mediunidade ou na mediunidade cristalizada para que meu corpo perispirítico não sofra mais. Não existe nada que é rígido dentro de nós. Né? Tudo ele é ajustável, tudo ele é maleável. Então, por isso que a disciplina do médium faz com que ele tenha a mediunidade equilibrada. Porque a gente lembra que a mediunidade é uma questão de sintonia. E você vai se sintonizar de acordo com a faixa em que você se encontra. Se você tem emoções equilibradas, ideias equilibradas, naturalmente as energias que você vai irradiar e vai receber também serão equilibradas. O mínimo de oscilação que você tem no seu estado íntimo, no seu estado emocional, vai ser uma oscilação íntima também na frequência que você vai assimilar. Então a gente lembra que nós somos assim, estamos não a sabor do vento, né? Não ao sabor do vento, nós estamos ao sabor das nossas emoções e ao sabor das energias que nós produzimos. Né? Então, seres humanos, né? Então por isso que para aquele que é médium ostensivo, a disciplina é muito mais necessária. Exige-se uma força disciplinar muito maior, porque ele não apenas prejudica o exercício da mediunidade, como ele sofre também as consequências desse desequilíbrio de uma forma muito mais intensa. Então tem que lembrar sempre, em qualquer lugar, né? No caso do médium, ele sofre... Beleza. No caso do médium, ele sofre pelo exercício da mediunidade. Mas para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, ele sofre a ação das próprias energias sobre si. Quando é de uma forma constante, Joana de Ângeles lembrou isso, que muitas vezes indivíduos desenvolvem cânceres, ele tem um câncer, ou ele leva um câncer para uma existência futura, exatamente pelo seu estado emocional que não se modificou. Quantas pessoas desencarnam, né? Morrem, né? Mas desencarnam por viverem uma vida estressada. E essa vida estressada, na verdade, é um estado emocional desequilibrado. Pelo estresse, pela raiva, pela angústia que cria sobre si mesmo, ou dentro de si mesmo. Seu corpo físico vai se deteriorando, chega uma forma em que ele simplesmente entra em colapso e provoca uma desencarnação precoce. O Márcio colocou, minha origem é católica, batizado e crismado, por isso eu tenho respeito pelo catolicismo. Sei que tem suas discrepâncias, mas sei que muitos precisam passar pelo catolicismo para crescer. Assim como os evangélicos, né, têm o mesmo sentimento. Muitos irmãos são amparados nas religiões. No momento certo, eles desabrocham no pensamento. Estamos em um mundo de provas e expiações e as pessoas escolhem seus caminhos. Olha, Márcio, a gente quando olha para uma religião, a gente foca muito nos dogmas, na forma como as pessoas praticam suas religiões. Quando a gente começar a analisar a filosofia dessas religiões, simplesmente o que aquela filosofia passa de benéfico para aquela pessoa. É isso que nós percebemos no mundo espiritual. Eu cheguei a ler um livro que foi escrito por Kai Bar Schutel,
ele falava sobre o encontro de espíritos numa reunião, espíritos elevados, numa reunião para tomar decisões sobre trabalhos que tinham que tomar, que tinham que realizar aqui no mundo físico. E ele falava de espíritos que eram hindus, budistas, católicos, espíritas, eles se encontrando e conversando sobre essas leis universais que deveriam ser aplicadas aqui no mundo, cada um trabalhando do seu método. E eles então falavam assim, um se vestia com um turbante, o outro usava uma batina, o outro se comportava, uma era vestida como uma freira, né, que era um espírito também, com uma personalidade feminina naquele momento. Então, na verdade, eles traziam essas características, mas eles conversavam numa linguagem absolutamente natural, porque eles tratavam de filosofia, eles não tratavam de aparência. A aparência é exterior. A filosofia é interior. Quando nós começarmos a analisar as pessoas, nós todos, seres humanos, começarmos a nos ver como espíritos imortais, vivendo suas filosofias espirituais, ou filosofias espiritualistas, nós não teremos mais preocupações com cores, com objetos, com rituais, com nada disso. Mas como nossa visão ainda é limitada a essa visão exterior, a gente se preocupa muito com a aparência do outro. Como aconteceu nesse caso de intolerância que a gente teve, de crianças agredidas, pessoas que são assassinadas. Por que tudo isso? Porque as pessoas se preocupam com o exterior. E isso demonstra claramente a nossa inferioridade. Quanto mais espiritualizados, mais elevada é a nossa forma de ver. A Ana colocou, né, a doutrina de Deus, Evangelho Consolador, não vem de homens, mas de espíritos com essa missão enviados por Deus. E eles vão utilizar, Ana, da mesma forma que se você é poliglota e você vai conversar com um indivíduo de um outro país, você vai conversar na linguagem dele. No caso de uma religião, ela é transmitida de acordo com a cultura, com as tradições, com as crenças de cada um. Num país como o nosso, com tamanha diversidade religiosa, aqueles que vivem ainda baseados nesse preconceito, nessa intolerância, mostra claramente a sua limitação, a sua ignorância a respeito da realidade espiritual. Né? Então, como o Braz lembrou, conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação é a libertação de nós mesmos, da nossa própria inferioridade principalmente. O Fletcher perguntou aqui rapidamente para a gente poder fechar. Espíritos femininos, né, gostou da forma anterior? Ou isso é regra geral após o desencarne? O Fletcher, as características que os espíritos apresentam no mundo espiritual, elas variam muito daquilo que eles acreditam ser. Porque tudo que acontece no mundo espiritual acontece como resultado daquilo que você pensa. Então, nós que estamos habituados a vivermos uma personalidade masculina ou feminina, você chega no mundo espiritual levando aquilo que você é. Você vai para o mundo espiritual com essa cara de baiano, com essa forma física masculina, falando do jeito que você fala, porque é isso que você é. Então, na verdade, a sua personalidade expressa aquilo que o seu corpo físico tem. No caso, por exemplo, dos indivíduos que vivem a homossexualidade, que são conflitos muito sérios que trazem dentro de si mesmo, né, vivem uma personalidade com determinadas características e fisicamente apresentam características diferentes. No mundo espiritual, esse indivíduo vai ter que se ajustar àquilo que a sua mente deseja ser. E aí então nós vamos nos adaptando. E aí então depois das mudanças, né, você colocou espírito feminino. Vamos colocar espírito com personalidade feminina. Né, porque a gente lembra sempre que espírito não tem sexo, né? Então, quando pensa assim, um espírito masculino veio até mim. Na verdade, um espírito que traz uma personalidade masculina. Ou que traz uma personalidade infantil, traz uma personalidade idosa. Não é um espírito de um velho. É um espírito com uma personalidade de um velho. E assim a gente vai entendendo que o espírito, ele é simplesmente uma coisa, vou colocar uma coisa, né? Não gosto dessa expressão, mas para a gente ter uma definição mais abrangente, né? Uma definição, ele é algo que não depende das aparências. Ele simplesmente é um conteúdo
energético, um conteúdo emocional, um conteúdo intelectual que vai se moldando conforme a sua evolução vai se desenvolvendo até chegar num estágio em que ele simplesmente se coloca numa condição universal. Fechamos por aqui então, pessoal.